qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é uma dose mais forte. Lembra de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Boa tarde, gente querida. Eu sou a professora Márcia Paixão, integrante do grupo Metamorfose, e é um enorme prazer receber vocês aqui nessa live e abrir essa live de hoje, que faz parte de um projeto formativo que o Grupo de Estudos e Pesquisas Feministas Metamorfose se propôs a fazer nesse ano. Serão 5 rodas de conversa, que inicia hoje, uma por mês, então iniciando hoje até outubro deste ano, e que tratarão de temas contemporâneos, vinculando gênero e educação. O nosso grupo, ele existe desde julho de 2013 e reúne estudantes de diversas áreas do conhecimento. E os nossos estudos e pesquisas relacionam gênero, corporeidade, sexualidade, deficiência, feminismos. E é por conta dessas temáticas que a gente vem, ao longo dos tempos, conversando e estudando e pesquisando, é que surgiu essa ideia desse espaço formativo. E isso muito nos alegra. E eu também gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui, que é bem oportuno. Eu quero agradecer a todo o grupo Metamorfose e também as equipes de trabalho que tornaram possível essa live de hoje. Eu agradeço o carinho e também o empenho de cada integrante para tornar possível a realização desse nosso projeto formativo. Então, assim, meu agradecimento especial ao grupo e às equipes de trabalho. Eu também gostaria de agradecer a CAED, aqui da UFSM, que também concedeu a intérprete de Libras, a Karine, que está aqui fazendo esse trabalho tão importante nessa perspectiva da inclusão. Então, agradeço a Karine e também a CAED. E também gostaria de agradecer ao Cauê pela disponibilidade de partilhar o seu saber, o seu tempo e as suas experiências conosco nesta live de hoje. Então, Cauê, desde já, te agradecemos muito por tudo que vai rolar hoje aqui. E eu fico muito feliz por essa oportunidade de formação, pois é tarefa da universidade promover debates, promover pesquisas, promover diálogos acerca de temas que promovem a igualdade de gênero. Então, estou bem feliz por esse momento formativo. E, sem mais delongas, eu quero passar, então, a palavra para o Lucas, que vai fazer, então, a mediação desse nosso momento aqui, e depois, então, segue a palavra com o nosso convidado de hoje. Então, gente, muito obrigada. Bem-vindas, bem-vindos, que tenhamos um bom momento de partilha. Passo para ti, Lucas. Boa noite, gente. Então, antes da gente começar, eu vou pedir se puderem deixar as câmeras ligadas para ser mais dinâmico, né? E os áudios liguem só quando forem falar, tá? Então, eu vou apresentar agora o nosso palestrante.
Tá aparecendo? Sim. Então, Cauê Rodrigues, viado, psicólogo clínico, militante do movimento LGBTQIA+, membro da OSC.Gênero, mestrando em Ciências Sociais pela Unicinos e bacharel em Psicologia pela Unicinos. Então, o nosso tema de hoje é Masculinidades em Pauta, Possibilidades de Transformação em Cena. Agora eu passo a palavra para o Cauê, então. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito ao convite. É uma honra poder estar aqui, poder falar desse assunto que é tão caro para mim, porque ao longo do tempo eu também fui me desconstruindo, fui me transformando, fui pensando, bom, que homem que eu posso ser? Para onde é que eu estou indo? E meus estudos sempre foram me apontando isso, assim, quais são as discussões possíveis e como é que eu posso me reinventar, sempre pensando numa postura um pouco mais ética, um pouco mais dinâmica, um pouco mais respeitosa em relação à vida e às pessoas. Agradeço muito o convite. Sei que vai ser uma roda de conversa, espero que seja muito legal. E com certeza esse ciclo vai ser muito bacana. Também estou bem curioso para ver os próximos encontros. Para começar a discutir, então, um pouco de masculinidades, eu vou dizer um pouco, eu trouxe um poema que vai contar um pouquinho também de onde que eu parto, que corpo é esse que eu estou falando, como é que é ser viado, porque acho que a arte, às vezes, ela consegue nos sensibilizar um pouquinho para essas temáticas. Acho que pode passar. Então, esse poema se chama Estatística, eu escrevi ele em 2018, pleno momento de eleições e todas aquelas discussões fervilhando, e era algo que estava mexendo muito com meu medo, minha subjetividade, meus anseios. 3 horas da madrugada. O corpo sente o estardalhaço das pedras ao receberem tal carne judiada. Agora incapaz de simbolizar a beleza outrora invejada. Os olhos semicerrados buscam por algum ponto de luz, mas a roxidão deixada é além epiderme. Espalhou-se e cobriu o horizonte. A língua, acostumada a agir freneticamente frente à diversidade de corpos e gostos, agora se encontra frígida, presa pelo amargor vermelho e sufocante. O corpo foi obliterado cedo demais. Sua potência e eloquência foram subjugadas por mãos de bem. Como ato de desespero, se desfaz, abstrai. Impossibilidade de ser corpo, vira apenas um número na estatística. A gente está em pleno mês, né, de luta LGBT, de resistência LGBTQIA+, então acho que isso fala um pouquinho da minha amargura e também diz um pouco de por que eu estou tentando tensionar tantas masculinidades, por que eu penso, por que eu estudo, por que falar sobre masculinidades é tão caro para mim. Isso é poder transformar essa realidade, fazer com que a gente pare de ser corpos que viram estatística, poder trazer subjetividades e menos violentadas, menos sufocadas. Pode passar. Então, para começar, eu vou trazer um pouquinho de uma discussão que eu fiz no meu TCC, que ele se chamou Entre Machos, Cartografando Resistências Masculinas. Nessa discussão, então, eu consegui trabalhar com 4 homens, tentei trazer um pouquinho a especificidade de cada um, e quero pontuar que todos foram cisgêneros, porque eu estava falando de homens estudantes de psicologia no final do curso, e simplesmente não se encontram homens transgênero dentro de um curso de psicologia. Então, essa já é uma primeira questão, que é onde é que estão os corpos trans? Por que na universidade, por que no ensino superior são tão poucos corpos que vão além da cisgeneridade? E também dizer que, bom, a maioria foram heterossexuais, apenas um homem gay aceitou fazer parte do trabalho,
e eu consegui conversar com apenas um homem negro. Queria trazer um pouco mais de diversidade, porém, também é importante, acho que, trazer essa discussão sobre a própria norma, que é o que eu estou querendo trazer aqui, que é poder olhar para a norma dizendo que talvez ela não seja tão norma assim, talvez ela não regule tanto esses corpos, talvez a gente possa ir um pouco além dessas ideias cis heteronormativas. Pode passar? Mas, afinal, o que são masculinidades? Assim, trouxe o conceito cunhado pela Connell, na esquerda, e ali na direita eu trouxe a fala de alguns dos entrevistados, tentei resumir um pouco como que eles estavam definindo masculinidade, trazendo um pouco da teoria com a prática, tentando juntar esses dois âmbitos. Segundo a Connell, as masculinidades são padrões socialmente construídos de práticas de gênero. Esses padrões são criados por meio de um processo histórico com dimensões globais. Ou seja, falar de masculinidades é falar sobre um processo global, é falar sobre um processo cultural, é falar de algo que faz parte da humanidade em si. E para esses homens que eu trabalhei, a masculinidade é uma produção de um certo corpo, um sexo, uma subjetividade, daquilo que se entende como homem. É um conjunto de expressões que caracterizariam o masculino. Ou seja, quando a gente vai pensar nas masculinidades individualmente, a gente está pegando essa lógica global, a gente está pensando nessas discussões culturais, e a gente está aplicando no corpo, a gente está aplicando numa individualidade, a gente está aplicando num ser subjetivo, que é traçado por todas essas discussões, mas que vai se transformando e vai produzindo a sua maneira de existir enquanto um corpo, enquanto um gênero, enquanto uma subjetividade. Então é isso, é pegar essas ideias sobre o que são as masculinidades e traduzir para um corpo, traduzir para a sua própria maneira de existir. E eu queria saber, bom, afinal de contas, como é que a gente se percebe homem? Quando que a gente acaba descobrindo, como é que a gente descobre, né, o que é um homem? E eu fui descobrindo que alguns homens, esses homens, né, eles vão se identificando enquanto homens. O primeiro foi lá e ele descobriu que na creche, ele foi tomar banho e ele descobriu que ele tinha uma coisa a mais que a coleguinha dele não tinha. Se a gente for pensar nessa coisa a mais, a gente vai pensar o quanto que existe uma fabricação da masculinidade como se nós, homens, tivéssemos um poder a mais, que é um fruto do machismo, que é uma história falocêntrica. É o que o segundo vai falar ali, o F, que é que ele conseguiu se identificar através das brincadeiras. Porque nas brincadeiras ele sempre via que existia uma lógica binária. O que era brincadeira de homem, o que era brincadeira de mulher. E desse contexto das brincadeiras, existia uma potencialidade dentro do corpo dele que era o pênis. Ou seja, esses homens estão dizendo que eles existem e eles se afirmam por uma lógica falocêntrica. Eles se afirmam se colocando de que eles percebiam que eles tinham algo a mais que as mulheres. É o discurso machista historicamente construído que a gente vai perceber, que a gente tenta abrir um pouco mais e criar outras possibilidades. Já ali o Deleuze, ele diz que ele percebeu o homem a partir do momento que ele começou a ter algumas regras sobre o que ele poderia e o que ele não poderia exercer. Então, ele sabia que, bom, ele é homem a partir do momento que ele não pode chorar. Ele é homem a partir de um jeito que existe, de um jeito de se agir enquanto homem. Então, eles estão dizendo que existe uma regra, existe uma maneira de exercer a masculinidade. E ali, o Moreno diz que ele lembra que as características físicas tinham diferenças entre homens e mulheres, e ele também lembra que tinha a questão do seio da mãe dele, que o padrasto não tinha, e também tinha algo relacionado a uma possível afetividade, que entre os homens era diferente do jeito das mulheres. Ou seja, pensar em construção de masculinidade é pensar em todo um cerceamento, em todo um regramento sobre o que pode um homem e o que não pode um homem. Como que o homem deve sentir, como é que o homem deve agir, para onde é que ele pode ir. Ao mesmo tempo em que é dado
essa ideia de uma coisa a mais, também é colocado que, bom, ele não pode sentir algumas coisas. Tem algumas maneiras de se colocar que são impossibilitadas para alguns homens. Pode seguir. E eu queria saber, tá, mas afinal de contas, eles conseguiam enxergar privilégios em ser homens? E eles me falaram que sim. Por exemplo, andar na rua sem se preocupar que tu possa ser estuprado é um privilégio masculino. Ter um reconhecimento no espaço que é predominantemente ocupado por mulheres é um privilégio. O outro já me disse que ser homem, historicamente, socialmente, economicamente, cientificamente, tem que se pensar que sim, o homem ele é materializado através de um ser de privilégios. O outro diz que existe uma coisa muito difícil que é abdicar desses direitos, que são constituições, concessões sociais, porque isso nos é dado a partir do momento que a gente nasce. A partir do momento que é feita uma ecografia e é dito se é menino ou menina. Ou seja, essa construção do que é um homem, ela começa lá no útero. Quando se é colocado, bom, vai ser um menino, vai ser uma menina, vai se usar rosa, vai se usar azul, vai ter um pênis, vai ter uma vagina. Não pensamos nas pessoas intersexas, né? Essas lógicas são construções superbinárias. Que a gente está falando isso. Todos nós homens passamos por isso. As mulheres também passam por isso. Existem regras que vão dizendo do que pode ou o que não pode um homem. Isso é intrínseco. Seja uma sexualidade não hétero depois, seja pessoa hétero, isso tudo vai estar passando por... Essas regras passam pela nossa subjetividade. Deixa eu passar. Tá, mas eu queria saber também assim, tá... Nós, homens, somos seres de privilégios através do machismo, mas é só privilégios que a gente tem. Então, trago o que seriam prejuízos, tentando, não conseguindo achar uma palavra melhor, mas eles me contaram que sim, existem algumas coisas que machucam eles também por serem homens. E eles falaram que a demonstração de afeto entre amigos ou entre homens é uma coisa que, desde pequeno, a gente vem sendo privado. A relação com nossos pais é um exemplo. Conta que ele sentiu necessidade de afeto, mas de que, de alguma forma, ele não sabia como lidar com isso. Então, ele não conseguia expressar aquilo que, desde o seu nascimento, foi privado. Também existe essa lógica de que tu tem que ser dominante, um líder, a pessoa que toma frente, proativo. Tem toda uma lógica que é construída sobre o que um homem tem que ser um homem vencedor, né? Só que existe uma lógica que é esperada na sociedade do que é um homem vencedor, o que representa esse homem. E o outro já diz que, bom, a desvantagem maior é a nível emocional e psíquico, que é uma imposição do homem tem que ser o forte, tem que ser aquele que provém, aquele papo todo. A gente vem tentando desconstruir com o tempo, mas ele permanece ainda. Ou seja, perceber essas construções é perceber que existe toda uma afetação na subjetividade desses homens. Eles são construídos para serem insensíveis. Isso a gente vai ver depois o que acontece socialmente, o que essas construções fazem para a saúde dos homens e das mulheres. Pode passar. Pessoal, só um detalhe. Quem tiver perguntas, podem ir encaminhando no chat, tá? Que depois a gente vai colocar para ser respondido, tá? Então, toda essa construção chega ao que a gente denomina de a caixa dos homens. Ou seja, é todas essas imposições, todas essas regras que diriam o que seria um homem de verdade, como diz a Badinger. Existe toda uma fabricação dessa masculinidade que se quer hegemônica, né, obviamente. Que seria heterossexual, fisicamente apto, corajoso, forte, ativo, prontidão sexual, não demonstra emoções, não chora, sexualmente impositivo, trabalhador, não comete erros. Então, se a gente for olhar para essa caixa dos homens, a gente vai ver que, bom, eu não sei se algum homem aqui consegue dar conta desses
dessas características, mas eu nunca consegui. Eu nunca cheguei perto de dar conta de todas essas imposições. Acho que dificilmente algum homem também vai conseguir chegar a isso. E acrescentaria mais algumas características, que seriam, por exemplo, tem que ser branco, tem que ser jovem, não pode ter nenhuma deficiência, não pode ter nenhuma marca de sofrimento. Então, a caixa dos homens é uma caixa muito apertada. E eu acho que é muito difícil de dar conta delas. Só que é nos vendido a lógica de que a gente tem que sim comprar ela, de que a gente tem que ir atrás dessa caixa, a gente tem que dar conta dessas imposições. Isso causa sofrimento, porque a gente é sempre falha, a gente nunca consegue chegar lá, a gente está sempre tentando correr atrás e, bom, e a gente morre nadando. Pode seguir? Agora eu vou tentar trazer um pouquinho sobre o cenário brasileiro. Só antes disso, alguém tem alguma pergunta sobre essa primeira parte? Por enquanto, não. Vou trazer esse cenário brasileiro dizendo um pouco do que essas construções, do que todas essas regras que vão constituindo, né, a subjetividade, constituindo esse modo de ser homem, causam no nosso dia a dia. Existe um preço a pagar por isso. Temos privilégios, mas a gente também tem muito sofrimento. E socialmente a gente tem muitos prejuízos, tem muita violência que é causada por causa desse modo de exercer essa pressão sobre as masculinidades. Então, essa caixa, essa ideia, esse conceito machista de ser homem, ele faz com que nós, homens, produzimos violência. Ou seja, as mulheres, se a gente for ver, elas ganham em média 30% a menos do que os homens. Elas são subestimadas no ambiente de trabalho apenas por serem mulheres. São assediadas no trabalho e nas ruas, possuem apenas 10% de representação política. Esses dados eu trouxe do documentário documentário Precisamos Falar sobre os Homens, que é de 2016. Hoje esses dados mudariam um pouco, mas está trazendo. A idade média na qual sofrem o primeiro assédio no Brasil é de 9 anos. E são estupradas a cada 11 minutos. Daí eu fico pensando assim, vocês mulheres, vocês já foram assediadas? Vocês já se sentiram constrangidas em algum momento? Imagino que a maioria de vocês devam ter se sentido violentadas. E uma dessas causas é por causa dessa construção machista do que é ser homem. E discutir masculinidades é tentar falar isso. A violência está sendo produzida com as mulheres, também com os homens. Diminuir essas pressões é diminuir essa violência. É fazer com que lá na caixa dos homens, quando a gente vai perceber que a gente tem que ser impositivo sexualmente, o que acontece é que os homens vão estuprar. Os homens vão assediar. Porque está sendo vendido que a gente tem que ser impositivo. Está sendo vendido que a gente tem que ser ativo, de que a gente tem que ser aquela ideia do pegador. Então é isso que a gente está lendo. Esses dados vão dizendo que a caixa dos homens produzem essa violência contra as mulheres. Pode passar. Mas não é só contra as mulheres que esse machismo produz violência. Ele também produz nos homens. Porque os homens, nós, homens, nos matamos todos os dias com facas, revólveres e carros. 91,4% das vítimas de homicídio são homens. Homens se suicidam 4 vezes mais que mulheres. Agora, na pandemia, acho que esses dados levantaram, estou iniciando, né, a estudar sobre isso, mas é dizer, bom, como é que os homens vivem uma pandemia também, como é que a gente está existindo no espaço que nos é tão cerceado. 56,5% dos homens têm medo de abrir seus maiores anseios e dúvidas até para os melhores amigos. Nós estamos mais expostos ao consumo excessivo de álcool e drogas. Ali, acho que trocou, mas era dizer que a maioria da população encarcerada hoje é de homens, e uma das questões que
que eu trago é quem são os homens que são encarcerados, quem são os homens que sofrem essa exposição ao consumo de álcool, ao consumo de drogas, quem são os homens que são marginalizados. Se a gente for ver, a maioria não vão ser as que sofrem, né, de uma maneira mais intensa, não vão ser os homens brancos e ricos. Vão ser os homens que estão vivendo uma certa marginalidade. Pode passar. E só fiz uma pesquisa bem rápida, assim, só para vocês terem uma noção. Se vocês forem agora e jogarem no Google homem e jogarem a palavra mulher, é mais ou menos isso que a gente está vendo. Essa violência, ela não é só nas pesquisas. No noticiário a gente está vendo, a gente está sendo retratado como os homens que violentam, como os homens que produzem morte, os homens que estão se matando. E eu peguei 6 notícias sobre homens e 6 notícias sobre a palavra mulher para tentar trazer um pouco essa elucidação. Então, a primeira é: câmera de segurança flagra homem saindo de dentro de banheiro. Ele estava saindo dentro desse banheiro para assaltar. Homem que assassinou mulher na frente da filha de 5 anos em Limeira é encontrado morto. Ou seja, esse homem matou e foi morto. Pode seguir. Polícia identifica homem que aparece em vídeo executando jovens em Nova Iguaçu. Ou seja, homens matando homens. Quando a gente está vendo lá que a taxa de homicídio é de 91,4%, a gente está falando disso. Os homens se matam e os homens também matam as mulheres. Homem agride mulher, foge com enteada e os dois morrem queimados em batida. Pode seguir. Homem que perdeu a visão de olho atingido por bala de borracha da PM durante protesto pacífico no Recife deixa daí ali ao hospital. Isso é recentemente. A gente está vendo o cenário de que um homem autoritário, conservador, assumiu o poder, assumiu com um discurso que está exterminando a nossa população de uma maneira genocida, né? E os homens que tentam ir contra esse homem acabam apanhando dos outros homens, que é a polícia. Ou seja, nós homens nos violentamos constantemente. A gente está se matando constantemente. E ali a última é: homem autuado após matar cadela chutes na Vila Tele Brasília. Ou seja, nos matamos a mulheres, matamos a natureza, matamos animais. A questão que fica é: esse é o discurso que eu quero para mim, enquanto homem, ser discutido e ser produzido, representado como violento? Será que é o único discurso que eu quero? E é exatamente por isso que eu estou aqui. É exatamente por isso que eu estou tentando fazer essas discussões, para a gente tentar pensar em quais as outras formas que os homens podem ser representados. Entendendo que essa violência, ela é constante, não tem como negar. Nós, homens, somos representantes e nós corporalmente transmitimos violência, mas que outras formas que a gente pode nos repensar? Que outras formas que a gente vai poder nos produzir para diminuir esse grande número de morte que está acontecendo? Pode passar. E aqui a pesquisa sobre a palavra mulher. Veja que era uma notícia sobre mulher, e a primeira é: um empreiteiro de 38 anos é preso após agredir a mulher e o marido. Ou seja, quando eu fui pesquisar mulher, é mulher sofrendo violência de um homem. Mulher de médico brasileiro preso no Egito diz que o perdoa. Ou seja, mulher dando conta de, tudo bem ele ter causado violência, afinal de contas ele é um homem. Afinal de contas, é naturalizada a violência nesse homem. Pode passar. Essas duas notícias repetiram. Homem agride mulher, foge com enteada e os dois morrem queimado em batida. E homem que assassinou mulher na frente da filha de 5 anos em Limeira é encontrado morto. Ou seja, novamente, homens causando violência. Mulher e filha são baleadas em tentativa de feminicídio. Ou seja, elas morreram porque elas eram mulheres.
Elas morreram porque existe um discurso dizendo que o homem pode matar. Ou impulsionando que a gente seja violento, que a gente seja agressivo. Isso causa feminicídio. Mulheres que morrem por serem mulheres. E a polícia diz que mulher tirada à força de casa em Dias d'Ávila foi morta por traficantes. Alvo era o companheiro. Mulher morreu porque estava com o homem que deveria ter morrido, que era um alvo para ser morto. Esse é o nosso triste cenário. Não sei se alguém tem alguma questão, ou se a gente vai seguindo. Seguimos? Tá, aqui eu vou tentar trazer, então, alguns tensionamentos, algumas possibilidades de ruptura e tentar criar algumas novas perspectivas, tentar entender que é o cenário que a gente está vivendo. Tem forças que tentam fazer com que ele se mantenha, mas tem forças que estão tentando irromper e produzir outras formas de ser masculino, de ser homem. Pode passar. Eu trago, então, uma discussão da Connell, que ela vai dizer lá no livro Gênero em Termos Reais, que, inclusive, é muito necessário para quem quiser pensar nas masculinidades, que existe alguns entraves para essa transformação. Tem algumas forças que tentam fazer com que essa maneira de ser homem continue assim, que seja conservadora dessa maneira. Então, esses entraves a gente percebe que não é uma posição política unificada para os homens. Os homens não se reúnem para discutir os males do machismo. A gente dificilmente se reúne para pensar por que a gente está sofrendo em decorrência do machismo. A disparidade entre as diferentes expressões de masculinidades. Então, eu, enquanto um homem enviado, dificilmente consigo um contato com um homem hétero e a gente pensar, somos homens, não exercemos a mesma, não temos os mesmos privilégios, não temos os mesmos sofrimentos, mas como é que a gente pode buscar uma equidade entre nós? Como é que a gente pode se unir para discutir essas masculinidades? É muito difícil. Geralmente, quando se fazem discussões de masculinidade, são discussões de homens héteros, ou de homens viados, bissexuais, LGBTs. Então, isso é muito disparelho. E isso causa com que a gente não consiga avançar nessas discussões. Outra coisa é o reforço do machismo através de instituições de extrema influência, como a igreja, movimentos tradicionalistas, entre outros. Ainda tem um discurso muito forte nas religiões, ainda tem muitos movimentos de cultura que vão mostrar o homem como esse homem que tem que ser impositivo, que tem que ser agressivo. Então, essas características vão dificultando para que a gente consiga avançar nessas discussões. E ela também traz a manutenção do sistema econômico neoliberal, que é um sistema econômico que visa o lucro e acaba não se preocupando com questões sociais. Então, gênero e sexualidade não é algo que é pautado no nosso sistema econômico. E viver essa forma, viver o neoliberalismo de maneira global, é uma maneira de reforçar o machismo. Então, ela traz que a gente tem que discutir isso. A gente tem que discutir como é que a gente está vivenciando a economia. Como é que a gente está explorando a mão de obra, como é que esses fatores também vão transformar as próprias masculinidades. E que homens conservadores ainda ocupam os locais de poder. Temos um presidente ou alguém que está no poder que demonstra muito bem o que eu estou tentando mostrar. Existem homens que estão ocupando esse papel conservador, que representam uma forma de ser masculino, que tentam representar um jeito, que é esse jeito agressivo. Isso faz com que os outros homens enxerguem uma possibilidade de existir.
com que eles vejam que tá. Então, esse é eles se veem representados, eles percebem que essa é uma maneira que eles vão se constituir, de uma maneira agressiva, de uma maneira impositiva, de uma maneira completamente violenta. Pode passar. Mas nem só de tragédia a gente vive. Acho que aqui é a parte que eu estou encaminhando para o final, que eu estou tentando dizer assim, tá? Agora vamos tentar respirar. Agora vamos tentar ficar um pouquinho mais tranquilo e pensar que tem outro caminho. Existe um outro jeito, existe uma outra possibilidade. Esse é o material que a Connell traz no livro. Então, aqui eu estou discutindo o que ela está trazendo. Discordo dela em alguns momentos, mas acho que é interessante a gente pensar. Ela traz que os homens, eles conseguem se transformar porque eles não são seres individuais e podem mudar a partir da relação com companheiras, filhas, mães. Ou seja, para ela, um dos motivos que podem transformar essas masculinidades é os homens perceberem que eles têm uma mãe que vai sofrer machismo, eles têm uma filha que vai sofrer machismo, eles têm uma companheira que pode ser estuprada. E esse pode ser um ponto a alavancar essa transformação. Outro ponto seria alguns homens já perceberem o efeito do próprio machismo sobre suas vidas, perceberem que o machismo mata, que o machismo violenta homens e mulheres de maneiras diferentes, mas violenta todo mundo. Também traz que alguns homens podem mudar a partir de suas inserções em movimentos políticos de transformação social, que ela vai dizer por exemplo, temos a ideia de a igreja representa um discurso machista, mas existem alguns movimentos dentro da própria igreja que vão tentar produzir algo diferente. Então, esses movimentos podem trazer essa transformação para esses homens. E pode ocorrer porque esses homens podem refletir sobre suas existências e desejarem uma postura mais ética, entenderem que o que eles estão, como é que nós estamos nos colocando, como é que a gente está se relacionando com as outras pessoas, por que a gente tem que ser tão agressivo, por que a gente tem que exercer essa masculinidade tão violenta. E isso pode gerar transformação. Pode passar. E aqui eu trago um pouco das falas. Então, retomando lá minha pesquisa, eu queria saber como é que esses homens se transformaram, o que aconteceu com que eles, como é que eles se perceberam dentro dessas transformações. Pensando que eram homens que se transformaram e que tentaram buscar, e que tentam buscar masculinidades mais sensíveis, mais possíveis, mais éticas. E o que o que o primeiro traz, ele diz que talvez seja meio dramático falar isso, mas a possibilidade de discutir a masculinidade é meio libertadora, porque tu ser alguma coisa é uma prisão. E aí tem um código que diz como tu tem que ser. Isso é uma forma de aprisionamento. Esse homem me marcou muito, porque nas nossas entrevistas, num dos momentos, ele diz que ele foi descobrir que ele poderia encontrar uma mulher, abraçar essa mulher e não desejar sexualmente essa mulher na graduação, em uma disciplina de um curso de educação superior. Só nesse momento, mais de 20 anos depois do seu nascimento, ele foi perceber que ele não precisava sexualizar uma pessoa. Ele não precisava sexualizar uma mulher. E eu fico me questionando, e se ele não tivesse chegado a esse ponto? E quantos homens conseguem chegar a esse ponto de poderem perceber isso, de conseguir chegar nessas discussões? E o que eu vejo é que ainda muitos homens não conseguem encontrar esses exemplos, não conseguem perceber que existe uma outra forma que não seja essa forma agressiva. Existe outro jeito de existir e se posicionar que não seja fechado nessa caixinha. E nota que quando ele vai falar que que pode ser algo meio libertador, ele já traz, né, como se fosse dramático, como se
ele não pudesse falar que ele se sente aprisionado, como se isso fosse exacerbado. Tanto que a gente, bom, qualquer coisa que a gente vai falar dos sentimentos é muito aprisionado, é muito escondido, a gente não pode acessar esse campo. A gente está falando de psicólogos, né, que estavam cursando um curso que é sensível, ou deveria ser sensível às relações humanas, deveria ser sensível às subjetividades e às transformações. Já o segundo disse que há uma cobrança por virilidade, algo forte e impecável, que o gay consegue quebrar um pouco esse estereótipo, mas no nosso meio isso existe muito forte. Tanto que existem preconceitos de diversas formas dentro do meio gay. Esse é o homem homossexual, e ele foi dizendo que, bom, ele ia percebendo que, tá, essa ideia de tem que ser ativo, tem que ser impositivo, tem que ser agressivo, também tá na subjetividade LGBT. Isso também permeia, tanto que a gente for ver, se a gente for ver dentro do meio LGBT, existe um preconceito gigantesco contra os corpos mais afeminados, contra as pessoas que produzem uma subjetividade que não seja aquela que tenta ser próxima à lógica do homem hétero. Tanto que há toda uma fetichização em cima de homens heterossexuais, como o gay tem que desejar e tem que buscar o olhar e a relação com os homens heterossexuais. Isso tudo está dizendo assim, tudo que é próximo ao feminino é negado, é violentado, qualquer corpo que vai trazer algo subjetivamente associado ao feminino é violentado. É basicamente isso. Seja no meio LGBT, seja no meio hétero, a gente está vivendo isso. A violência contra as características associadas às mulheres. Pode seguir. Já o outro disse que conforme ele foi ganhando conhecimento acerca das questões de gênero, principalmente sobre o machismo, ele conseguiu ir se desprendendo dos próprios preconceitos. Ou seja, discutir gênero é uma maneira de possibilitar a transformação para esses homens. Discutir sexualidade é uma maneira de poder fazer com que eles possam se repensar. E muitos homens conseguem ir se transformando a partir disso. Esse homem disse que a principal questão dele, para ele se transformar, foi que ele teve contato com colegas feministas e ele descobriu que ele era violento. E ele descobriu que ele era um homem como um ser de privilégios. E eram coisas que antes eram completamente invisibilizadas para ele. Porque era naturalizado. Era naturalizado de que ser um homem é ser um homem de privilégio. E ele levou esse tempo para chegar numa graduação, para conseguir perceber que existe uma possibilidade de discutir esses privilégios. E tem uma outra forma de ser homem. E o último, ele disse que a graduação, né, ajudou muito a se conhecer como ser humano. Mas ele também questiona, nós também temos que pensar no que é o ser humano. E o que para ela era humano, era uma pessoa branca. Ou seja, quem são os homens que a gente está falando? Quando a gente fala de masculinidade, quais são as possibilidades? Os homens negros também podem transitar nesse espaço de ser humano? Esse homem descobriu que ele era um homem, mas desde que ele não fosse negro. Desde que ele não transitasse num corpo negro. Ele foi descobrir que ele poderia ser negro em outro espaço. Não foi nesse espaço da graduação que estava pensando o homem, que estava pensando as masculinidades. Pode passar. Para finalizar, então, eu trago algumas referências brasileiras, que são referências maravilhosas e que eu espero que todo mundo possa conhecer, pesquisar e ir atrás. Guilherme Valadares é o homem criador do Papo de Homem. Ele idealiza muitas aulas de conversa, ele traz o movimento das masculinidades de uma maneira muito, muito legal. Ele tem um TED em que ele conta, ele é um homem heterossexual, cis, e ele conta que, ele foi um homem violento.
Ele foi um homem que, em algum momento, foi agressivo com uma ex-companheira dele. E ele conta como é que ele pode se transformar. Como é que ele conseguiu sair dessa posição violenta para ir para uma posição mais dinâmica, uma postura mais ética frente às relações pessoais, frente à sociedade. Ícaro Silva, não tem nem muito o que falar, né? Um ator global maravilhoso, um homem negro que mostra toda uma outra subjetividade de como ser um viado, de como podemos ser viados, trabalhando com a feminilidade também. Jalu, quem não conhece, é um cantor maravilhoso. Ele traz toda uma identidade, às vezes não que flui bastante com essa questão da masculinidade, com a feminilidade. Ele consegue transpor muito isso. João Nery faleceu recentemente, em 2018. Ele é um homem, foi o primeiro homem trans do Brasil a conseguir fazer a cirurgia. Dá para, acho que é uma ressalva importante de que para poder fazer essa cirurgia, ele teve seu registro cassado, então ele então, é sempre bom me lembrar que a gente tem que olhar para os corpos trans. A gente tem que olhar para as transmasculinidades e como que não é só cis, não precisa ter um pênis. A gente não precisa cair nessa lógica falocêntrica. E Pablo Vittar, que é o nome da drag queen, existe um homem cis que performa essa drag, mas é dizer que os homens não precisam só necessariamente olhar para essas masculinidades violentas. A gente também pode trazer de uma maneira mais artística, a gente também pode exercer a nossa subjetividade da maneira que a gente quiser. E ela é maravilhosa, ela não tem muito, né? Ela tá aí lacrando, ela aí tá mostrando o Brasil para o mundo, ela tá mostrando para nós mesmos como é que a gente pode existir de uma maneira tão desafiadora, tão inquietante, tão resistente, tão bonita. Bom, gente, eu falo bastante. Acho que era isso. Essas são as referências que eu trouxe aqui. E quero agradecer e vamos conversar, vamos falar um pouco sobre nós. Bom, pessoal, agora está aberto o debate. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser colocar no chat, ou se quiserem falar, levantem a mão, que aí um por um a gente vai discutindo sobre o tema. Rogério levantou a mão. Pode falar, Rogério. Oi, gente, boa noite. Consegue me ouvir bem? Eu estava com um problema aqui no microfone, tá ok. Primeiramente, agradecer à professora Márcia pelo convite. Obrigado, Márcia. E dizer para o Cauê, obrigado também, assim, te ouvir é muito bom, assim, poderia ficar horas e horas te ouvindo e todo o conteúdo que tu compartilha conosco. Muitíssimo obrigado. Meu nome é Rogério, eu falo de Teófilo Otoni, interior de Minas Gerais. Trabalho como assessor de projetos na Fundação Luterana com um projeto chamado Nem Tão Doce Lá, que é uma exposição que aborda o tema da superação da violência doméstica e familiar. A tua fala, Cauê, me despertou uma série de coisas aqui, mas no meio disso tudo eu tentei colocar apenas 2 pontos para não me avançar muito, né, e permitir que outras pessoas também possam interagir contigo. Mas a gente, na fundação onde eu trabalho, a gente está iniciando a discussão sobre masculinidades, e essa discussão ela surge muito a partir do projeto Nem Tão Doce Lá, por conta de que
o tema da superação da violência doméstica e familiar, na maioria das vezes, o público majoritário que vem para as formações é o público feminino, como se o tema da violência não fosse também de responsabilidade dos homens, e principalmente dos homens. Então é muito difícil que o público masculino venha para essas formações. E aí veio um questionamento, por que não, os homens não se fazem presentes nesse espaço? E aí, fazendo o link desse trabalho da Nenton Docilar da violência doméstica, com a alteração que houve ali em abril do ano passado, no artigo 22 da Lei Maria da Penha, da Lei 11.340, que torna obrigatório, então, a participação de homens autores de violência em grupos reflexivos. E o que a gente tem percebido é que os homens que participam desses grupos reflexivos e que tem o conteúdo masculinidades nesses grupos, a reincidência desses homens é de 30% a 20%, ou seja, 70% a 80% não reincidem na questão da violência, porque se dão por conta de que eles vivenciam ou vivenciavam uma masculinidade tóxica. Então, eu até evito um pouco esse termo masculinidade tóxica e a gente tenta falar mais sobre masculinidades saudáveis em oposição à masculinidade tóxica. Mas só para dizer que isso também me gera eu fico feliz que tenha antes era uma recomendação, antes de abril, é uma recomendação do judiciário, agora os homens são encaminhados para esses grupos. Aí compartilho contigo uma preocupação muito, assim, que me deixa inquieto, que é a aplicabilidade disso. Porque a gente tem uma ausência enorme de grupos que discutem masculinidades, e aí, de repente, estão encaminhando esses homens para grupos que não têm essa apropriação que tu tens da questão da masculinidade, e aí eles participam de 12, 15 encontros sem tocar nesse assunto da desconstrução da masculinidade tóxica. Então, eu queria poder te ouvir um pouquinho a tua impressão em relação a isso, e a segunda questão que eu trago é quando tu falaste da questão LGBT e das mulheres trans, eu queria falar sobre a formação da sexualidade do masculino baseado na pornografia, que é uma sexualidade violenta. E aí, assim, existe um site chamado Pornhub, que ele emitiu um relatório, agora não me lembro o ano, aonde lá se coloca as categorias, os acessos aos conteúdos pornográficos por categorias. E assim, pasmem, o Brasil, que é o país que mais mata LGBTs, especialmente mulheres trans, também é o país que mais consome pornografia com mulheres trans. Então, de repente, você tem ali o país que mais extermina, é o mesmo país que coloca esses corpos trans, essas mulheres trans, no campo do feitiço, entendeu? Como produto de consumo. E eu queria te ouvir também em relação a isso, enquanto militante LGBT, e poder só fazer um último aqui, observação sobre, nós estamos no mês de junho, o mês do orgulho LGBT, que faz alusão, então, ao ocorrido em 1969, num bar lá em Nova York, o Stonewall, e aí a gente também precisa fazer esse resgate histórico e fazer justiça, entendeu? A quem iniciou esse movimento de fato, que foram as mulheres trans, as travestis. E assim, dois nomes daquela época, lá de 1969, que caíram no esquecimento para a maioria das pessoas, inclusive dentro do movimento, que é a Marsha P. Johnson, que é uma travesti negra, e a Silvia Rivera, que é uma travesti latina. Então, poder fazer também esse recorte étnico, social e de gênero no resgate histórico. Eu teria bastante, com mais um monte de coisa, mas eu não vou me alongar mais, então, muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar nesse espaço, de estar aqui te ouvindo, Cauê. Acho que eu posso responder o Rogério e depois responder a pergunta da Duda. Pode ser? Pode ser. Primeiro, obrigado, Rogério, pelas contribuições. Falar um pouquinho sobre os grupos reflexivos com homens autores de violência. Eu faço parte de uma OSC, a Ponto Gênero, que é uma organização que faz grupo reflexivo de homens autores de violência aqui em São Paulo. A gente tem essa prática
O presidente já está há uns 4 anos fazendo esses grupos, a gente já atua antes mesmo de ser obrigatório, e a gente vê, coordenando esses grupos, que sim, a transformação acontece. Parece que em algum momento cai a ficha desses homens, eles percebem que eles estão produzindo. Obviamente que isso acontece com muita reflexão, com muita inquietação, com muita discussão, tentando trazer para ele, sem saber, e dizendo assim, eu nem violentei, eu só dei uns empurrões. Eu não violentei, eu só xinguei, eu só ameacei de morte. Então, muitas vezes é quase trazer o ABC sobre o que é violência, o que é machismo, o que é uma relação saudável. E realmente a gente não está pronto para fazer isso. A gente não está preparado, a gente não tem pessoas prontas, a gente percebe que realmente os grupos, muitas vezes, eles caem numa lógica a gente pode cair numa lógica de vitimismo, de coitado desses homens, sofreram machismo, e não é essa a ideia. É poder dizer, sim, os homens sofrem machismo, mas eles também reproduzem, também é trazer a responsabilização para que justamente não volte a acontecer esses atos, para que a violência cesse. Mas eu acho que realmente a gente não tem grupos, assim, pelo menos aqui em São Paulo, onde eu atuo, a gente tem esses grupos, que é um grupo voluntário, então a gente não consegue dar conta de atender todos esses homens, a gente tem um grupo muito pequeno dos homens, muitos homens são encaminhados e não conseguem acessar, a gente não tem um aparato nenhum, assim, não tem judicialmente, foi colocado que, bom, eles têm que passar por grupos reflexivos, mas onde é que estão esses grupos? A gente não tem pessoas capacitadas e a gente não tem interesse, muitas vezes, de capacitar essas pessoas. Porque, por exemplo, a gente tem, por exemplo, na Ponto Gênero, a gente já fez algumas formações com os homens, mas em nenhum momento a gente consegue alcançar um público muito grande. A gente não consegue trazer, porque não tem um movimento político. Quando a gente está falando lá que as discussões dos homens são desarticuladas politicamente, a gente está falando disso. A gente não tem uma política que vai garantir com que essa lei seja aplicada. A gente não tem governantes fazendo com que isso aconteça. Tá, foi criada a lei, mas e aí? Uma lei construída no papel que não consegue ter aplicabilidade não serve de muito. Mas a gente tenta. A gente faz esse grupo voluntário, a gente discute sempre que possível em todos os lugares sobre as masculinidades, a gente tenta capacitar quem a gente consegue, a gente tenta trazer essas discussões. Mas, de fato, é lutar contra a maré, assim, a gente não consegue alcançar, a gente não consegue fazer milagre. A gente faz o que é possível, a gente faz o que a gente dá conta. Mas é também dizer que a gente está avançando. Já se criou uma lei. Daqui a algum tempo, esperamos que a gente consiga ter esses grupos formados, já estão acontecendo mais experiências. É seguir lutando, é seguir tentando fazer com que essas discussões aconteçam cada vez mais. Sobre a pornografia, acho que é nitidamente que a gente associa a masculinidade à pornografia. A iniciação de muitos homens é pela pornografia. Acho que da maioria, eles descobrem o que é o sexo pela pornografia. E se a gente vai olhar que a pornografia é aquilo de meteção, desculpa a palavra, mas é meteção, é completamente insensibilidade, é completamente uma objetificação do corpo feminino. Como é que a gente quer que os homens tenham relações saudáveis? Como é que a gente quer que os homens tenham uma relação sexual que busque o prazer da parceira? A representação de sexo que a gente vê é a mulher jogada, às vezes sofrendo alguma violência e dando prazer para o homem. Então, é uma discussão que se faz muito necessária.
E se a gente for ver no meio LGBT, a gente também vai ver um cenário muito próximo. A questão da violência é muito associada. Sexo e violência às vezes é muito junto. E não é isso que a gente quer, né? Mas acho que tem algumas discussões sendo feitas, não é meu objeto de pesquisa, mas depois, se tu quiser, eu tenho um texto que discute como que é a pornografia heterossexual e a pornografia homossexual, traz algumas implicações sobre a maneira de enxergar essas duas produções de desejo. Eu sei que tem um movimento recente que era um site que trazia pornografia, de uma pornografia sensível, de uma pornografia real, com corpos, e de um outro jeito de encenar e de produzir essa libido, esse desejo. Então, e sobre a questão trans, é isso, assim. A gente deseja e a gente mata aquele corpo porque nos é negado. Os homens desejam terem relações sexuais com pessoas trans, com mulheres trans, com travestis. A questão é que a gente tem na nossa subjetividade que isso é impossibilitado e faz com que esses homens que desejam, depositem, projetem essa negação nesses corpos. Então, eles transam e eles matam. Eles transam e eles violentam. Ou eles violentam quando eles não conseguem desejar. Então, é muito importante a gente olhar para essas pessoas e a gente vê que tem a ANTRA, que é uma organização maravilhosa e que bom, é ela que está trazendo todas essas discussões sobre as questões trans e que não tem muito suporte público, não tem muito suporte político, e que é um movimento, é uma organização invisibilizada, mas existe gente tentando proteger e trazendo conteúdo, trazendo conhecimento sobre essas populações marginalizadas. Peraí. A gente vai para a próxima pergunta? Ou... Acho que tem só a questão do mês do orgulho, só um apontamento que é a gente está vivendo, né, esse mês do orgulho LGBT, da resistência, mas é dizer que quando a gente está falando de homens, a gente está falando de machismo. E esse movimento sempre foi muito marcado pelo machismo. Se a gente for ver, as mulheres trans, elas eram negadas o acesso a lugares que homens gays, brancos, podiam acessar. Existiam vários nichos que eram designados para os homens que as mulheres foram invisibilizadas. A gente fala da luta dos gays, mas e as lésbicas? Foram só os gays que tiveram lá fazendo essa luta? Ou será que só os gays que são nomeados? Teve todo um movimento que foi muito além dos homens gays brancos. Só falando de toda uma outra invisibilidade. E o que a gente tenta nesse mês é dizer que não são só os gays que existem. Não é... A sigla não seria GGG. A gente está falando de lésbicas, bissexuais, pansexuais, pessoas trans, pessoas não binárias. Também dar espaço e ouvir essas vozes dessas pessoas que estão mostrando sua subjetividade, sua maneira de existir. Acho que era isso. Espero que eu tenha conseguido te responder. Tem uma pergunta da Duda no chat. Duda, tu gostaria de fazer ela? Ou eu posso ler? Lucas, tu pode ler por causa que a Duda tá com dificuldade, de repente ele não consiga entender pela dicção dela daí. Tu pode ler. Tá? Tá bem, então. Gente, só ressaltando aqui que foi encaminhado o formulário no chat, tá? Quem ainda não preencheu, por favor, preencher, tá? Então, a pergunta da Duda era: como é para você trabalhar e tratar o assunto sobre gêneros em seu trabalho e meio social? Tá desligado o microfone.
Tá. No meio virtual, a gente não consegue trazer nessa questão da corporeidade, mas uma coisa que sempre foi marcando e que eu acabei tentando construir é um corpo mais viado. É um corpo que também consiga trazer esse meu jeito de existir. Acho que vocês não devem ter visto, mas minhas unhas são pintadas, eu tinha um cabelo muito grande, eu fui transitando pela universidade de maneira que eu fui tentando produzir um corpo que não era esse corpo tão normativo, e isso foi me trazendo algumas indagações, sim. Algumas pessoas me questionando, algumas violências que eu fui sofrendo, já sofri violência na rua, já sofri violência na academia, já sofri algumas violências por todos os espaços, e esse é o preço de ser viado, esse é o preço de ser LGBT, de ser alguém não hétero. O que eu faço é me apoiar com pessoas LGBTs, tentar estar sempre muito próximo. Eu sempre participei de movimentos estudantis, fiz parte do DA, a gente criou um coletivo na universidade, a gente fez sempre tensionando isso que foi me dando força. Hoje, eu sou psicólogo clínico e sempre na primeira sessão eu dou um jeito de falar que eu sou viado. Ou antes mesmo da primeira sessão eu já digo isso, porque já é dizer que, bom, a minha maneira de conduzir o meu trabalho vai ser de um corpo viado, de uma subjetividade que é marcada por uma diferença. E eu quero dizer isso, sim, que sim. Eu posso ser tem, acho que, dois relatos bem pequenos, assim. Um que foi, eu não pintei as unhas durante 3 semanas. Nessas 3 semanas, entrou um adolescente, paciente novo. Não falei nada sobre ser viado, estava lá, foi bem no momento da eleição, eu estava com receio, estava com medo, porque temos um genocida que estava assumindo o poder. Então, eu parei de pintar as unhas e eu estava lá existindo e trabalhando. 3 semanas sem pintar as unhas, decidi, não, preciso voltar, porque eu gosto, porque é algo que eu acho bonito, é algo que, enfim, não é nada demais, é uma tinta na unha. Decidi voltar a pintar a unha. Quando fui atender, o paciente sumiu. Ou seja, aquela sessão, ele ficou a sessão toda inquietado, ele ficou meio rindo, meio não sabe o que dizer, meio que não conseguindo nomear o incômodo dele. E ele saiu da sessão, depois pediu para falar para a mãe dele que não queria mais fazer sessão comigo. Ou seja, tem um preço. Mas também tem muitas pessoas que me buscam justamente por esse viado. Porque eles sabem que aqui eu minimamente vou tentar produzir um espaço de maior acolhimento. Eu estou disposto a pensar que eu tenho um corpo branco, eu tenho um corpo cis, eu tenho um corpo viado, eu tenho um corpo gaúcho, e eu entendo a minha posição no mundo. Então, eu vou tentar diminuir o sofrimento a outro, porque sou um psicólogo, tenho que acolher o sofrimento, tenho que acolher as inquietações. E, às vezes, quando se assume uma postura neutra, se assume também uma postura de não conseguir escutar a diversidade. Tanto que eu já tive numa psicóloga que foi homofóbica comigo e eu saí da terapia. Então, isso acontece. Mas também tem uma outra coisa que, às vezes, eu coloco em cena esse corpo. Por exemplo, atendendo... eu atendo muitos homens héteros. Aliás, só para trazer assim, muitos homens cis héteros. Tem muito público. Que esses homens chegam nessa postura bem viril, bem macho, e tá disposto e conseguem produzir um outro jeito de existir. Mas eu atendendo um homem trans, até que chegou um momento que ele estava meio incomodado e ele disse assim, não consigo falar uma coisa porque tá cis. E eu, beleza, vamos dialogar sobre isso. Vamos conversar, porque eu não vou deixar de ser cis e ele não vai deixar de ser trans. Como que a gente pode olhar para essa diferença e produzir um espaço de acolhimento? Como é que a gente pode olhar para essas especificidades e produzir
um encontro mais harmonioso. Então, me colocar como uma pessoa que discute gênero traz essa potência, que com esse paciente a gente conseguiu ir além dessa inquietação, e ele conseguiu falar o incômodo dele, ele conseguiu trazer a potência de ser trans e ter um terapeuta cis e pensar para além disso, mas também muitas vezes já acabo sofrendo violências e algumas pessoas acabam deixando de me buscar por eu portar essa forma de me posicionar. E é isso, não vou deixar de me posicionar por causa disso. É algo que, para mim, é mais importante eu me posicionar do que ter a busca de algumas pessoas que queiram uma pessoa isenta, uma pessoa neutra. Não sei, Duda, se eu consegui te responder. Tá bom. Obrigada. Agora a Luísa levantou a mão, pode falar depois a Dani. Oi, eu queria agradecer tu ter aceito falar aqui conosco e te parabenizar pela tua fala. Eu aprendi muito nesse espaço. Eu, por muitas vezes, me peguei pensando, mas por que nós vamos falar sobre masculinidades? Por quê, sabe? Aonde está a chave disso tudo? Até entendendo essa tua análise, de certa forma, a história de lá existe, sim. Não existe e parece que uma meio que depende da outra para essa construção social de reprodução do que é ser o homem, né? Então, isso foi muito interessante, ouvir na tua fala, eu nunca tinha pensado nesse viés, e foi muito interessante. E a minha pergunta para ti vai no sentido de uma introdução meio... Luísa, tá travando. Tu consegue mandar a pergunta no chat? Consigo, só um pouquinho. Tá. Não sei se melhorou agora. Tá, mas a minha pergunta é se os homens entenderem masculinidades seria uma introdução para eles entenderem o feminismo? Talvez sim. Talvez alguns homens conseguem entender masculinidades através do momento que eles entendem o que é feminismo. Não sei se existe uma causa a outra, mas eu acho que são discussões que têm que estar muito próximas. A gente não pode pensar masculinidade sem pensar em feminismo. Tanto que as discussões de masculinidades, elas são pautadas por um viés mais feminista. A gente dialoga com mulheres feministas para pensar. Inclusive, o início da transformação das masculinidades não foi porque os homens simplesmente acordaram e, nossa, eu preciso ser uma pessoa mais legal no mundo. Os homens despertaram por causa de uma luta feminista. Porque as mulheres vêm tensionando esses papéis. As mulheres vêm discutindo e pontuando que é uma maneira violenta de ser. É uma maneira que já não cabe mais. A gente não pode mais existir dessa maneira. Então, acho que, não sei, para mim, discutir masculinidade é fazer esse movimento de, bom, como que eu vou me colocar enquanto homem, como que eu vou me relacionar com os outros homens, como que eu vou me relacionar com as mulheres, como que eu vou relacionar com as pessoas não binárias, que fogem desse binarismo, seja eu ser viado, ser hétero, ser bi, ser pan, ser agênero, ser assexual. Falar desse, né? Agênero não, você me coloca quanto homem. Mas é dizer que isso é relacionado. E é também dizer que gênero tem que estar pautado numa discussão de raça. Eu sou branco, eu exerço minha branquitude, eu estou me colocando no espaço de jogo, de relação. Então, para mim, essas discussões sempre têm que estar muito juntas. Acho que por isso que a interseccionalidade está aí para nos ajudar, para entender que, bom, se eu sou viado e eu quero acabar com a homofobia, não adianta nada eu lutar só contra a homofobia.
Eu tenho que lutar contra o racismo, eu tenho que lutar contra o machismo, eu tenho que lutar contra a transfobia. Tá tudo junto. É todo... o Quijano, quando vai discutir colonialidade, ele traz a matriz colonial do poder, que nos mostra que está tudo interligado. Então, acho que sim. Quando os homens descobrem a masculinidade, talvez eles descobrem o feminismo. Quando eles descobrem o feminismo, eles descobrem a masculinidade. Quando eles descobrem que são homens, às vezes eles descobrem que são brancos, são negros. Uma ação pode gerar outra e pode auxiliar na outra. Dani, agora pode fazer a pergunta. Oi, gente, tá dando para me ouvir direitinho? Tá, obrigada. Então, eu queria agradecer primeiro o Cauê pela exposição de hoje. Acho que foi muito didático e acho que foi muito legal também a gente conseguir dialogar também a partir de várias questões pessoais, assim, a gente misturar bastante teoria, debate acadêmico com as nossas questões pessoais é muito rico sempre. Eu fiquei pensando, eu não tenho nenhuma pergunta, mas eu fiquei com uns comentários só, tentar ser breve. Inclusive, isso que a Luísa comentou, eu estava pensando também sobre a relação, né, de masculinidade, feminismo. Tem uma aula no YouTube que é da prof. Helena Vieira, que se chama Introdução aos Estudos das Masculinidades, alguma coisa assim, eu posso colar o link depois também. E daí lá ela inicia assim falando um pouco algo que se relaciona com isso, sobre como a gente geralmente sempre pensa estudos de gênero e feminismo, como especificamente, principalmente estudos de gênero e no meio acadêmico, né, a gente pensa isso como um sinônimo de estudo das mulheres, ou estudo sobre as mulheres e tal. E na medida em que a gente consegue ver o masculino, ver homens enquanto sujeitos do gênero também, daí tudo a ver com o que o Cauê trouxe, né, de construção das masculinidades também, coisas que são algo que é construído socialmente, a gente consegue ver os homens também, então, como sujeitos políticos do feminismo, de certa forma, mas não com protagonismo, né? Mas nesse sentido de entender o gênero masculino, por exemplo, e a constituição de homens e de masculinidades como também algo que não é natural, digamos assim, que perpassa em relações de poder, papéis sociais. E daí, nessa aula, ela também comenta sobre como, quando a gente vê o sujeito homem, por exemplo, na nossa sociedade, a gente vê muito, até na nossa própria forma de falar, na nossa língua, homem ou masculino, tido como se fosse sujeito universal, ou como se fosse algo que nomeia algo universal. E daí tem toda a questão de existem justamente marcadores sociais que são vistos como supostamente neutros e daí supostamente universais, mas que não, que são marcadores sociais também, e que delimitam papéis de gênero e tudo isso. E daí, em meio a isso, eu também fiquei pensando sobre, aí mais especificamente, esqueci de me apresentar também. Eu sou a Daniele e eu faço mestrado em Ciências Sociais aqui na UFSM, na Universidade Federal de Santa Maria, e eu pesquiso bissexualidade. E daí eu fiquei relacionando sempre as tuas falas também, e todas as questões muito massa que tu mencionou com a bissexualidade, porque como a gente tem, né, todo um ideal de que as relações de sexualidade e as orientações e as masculinidades têm que se dar, ou digamos, o cerne da masculinidade representar uma relação de poder, de dominação sobre uma mulher, por exemplo, ou sobre o que é relacionado ao feminino. No caso de homens bissexuais, a gente tem também essa questão, né, porque a gente tem, por exemplo, uma grande invisibilidade daí de homens bissexuais, porque como a gente associa sempre a masculinidade com uma dominação do que remete ao feminino, quando a gente fala de homens bissexuais,
é muito difícil que essas masculinidades bissexuais sejam vistas, sejam tomadas como existentes, porque a gente entra numa controvérsia baseada nesse senso comum, de que, então, como que um homem que se relaciona, no caso de um homem bissexual, por exemplo, né? Como que um homem que se relaciona com outros homens vai ser homem o suficiente para também se relacionar com mulheres, por exemplo, nessa perspectiva. E daí a gente tem bastante um apagamento histórico, assim, da gente pensar nessas relações de poder e pensar diferentes masculinidades, que eu acho que tu trouxe muito bem, né? A questão de como que a gente não pode pensar a masculinidade sem relacionar com raça, como a gente também não vai conseguir pensar sexualidades, por exemplo, mesmo as sexualidades do meio da comunidade LGBT, por exemplo, a gente não consegue pensar sem desvincular da identidade de gênero, a gente não consegue pensar a orientação sexual, por exemplo, sem vincular com a identidade de gênero, porque a gente vai ter masculinidades diferentes que perpassam o que é ser um homem gay, e que são, no caso de homens gays afeminados, são também bastante invisibilizados e violentados, porque, assim como homens bissexuais afeminados, vão estar também naquele ideal de se assemelhar a um feminino, e a gente tem uma construção social de tudo que é relacionado ao feminino é visto como subjugado. E então eu fiquei pensando em várias questões, assim, eu gostei muito da tua fala, de modo geral. E, aí outra coisa, eu vou deixar uma indicação também, que teve nesse final do último ano, acho, 2020, um estudante da PUC-SP, eu acho, o Vitor, ele é um homem bi, e ele fez um documentário como parte do trabalho de conclusão, do TCC dele mesmo, sobre homens bissexuais afeminados. Eu vou botar o link aqui, para quem tiver interesse. E daí ele toca, assim, o documentário é bem legal, assim, traz também várias questões pessoais, assim, e acho que a gente consegue também pensar várias coisas em relação a masculinidades. Eu acho que era isso, por enquanto. Desculpa se eu falei demais, gente. Obrigado pelos comentários. Eu acho que o que tu trouxe é muito importante ser pautado, que assim, os homens sempre foram vistos, socialmente. A gente sempre falou dos homens, a gente sempre olhou para os homens, mas a gente olhava para os homens como seres universalizados, como a regra. Só que tem um texto que é o dos saberes localizados, acho que é a Patricia Hill Collins, que vai discutir, né, o que é objetividade, o que é universalidade. E quando a gente universaliza um homem, a gente tira ele da discussão. Ele já não pode mais ser pensado. A gente tira a corporeidade dele, a gente tira a possibilidade de dialogar com ele. E quando a gente coloca as discussões de masculinidade, é justamente para isso. É para tirar essa ideia, é para dizer que sim, os homens eram vistos, mas eles eram vistos de uma maneira que eles não estavam sendo discutidos. Eles eram vistos como regras, eles não eram vistos como outras possibilidades. E a gente está tentando fazer isso, é dizer que os homens podem ser outras coisas. Os homens existem enquanto corpos, por isso que eu tento trazer a importância de pensar no corpo do homem. Que vai ser um corpo branco, que vai ser um corpo que vai ter um pênis, não vai ter um pênis, vai ser negro, vai ser baixo. Enfim, a gente representa a masculinidade através dos nossos corpos. E a gente dialoga com as pessoas através disso. Então, corporificar os homens, para mim, é poder olhar para essas outras possibilidades. É poder dizer que, bom, a gente está realmente existindo, a gente está dialogando. E produzindo conhecimento. A gente só pode produzir conhecimento a partir do momento que a gente se localiza. A gente diz de onde é que a gente está falando. Por isso que eu falo de onde é que eu parto também. Por isso que eu tento fazer essa análise de implicação e dizer que, eu, homem com 16 anos, eu tenho 27 hoje, eu, um homem com 17 anos, seria quase um bolsonarista.
Eu nasci num berço evangélico, porque eu nasci num espaço de produção super heteronormativo, porque eu tinha dificuldade de me assumir, eu consegui me assumir muito tempo depois. Então, é dizer que eu tenho uma caminhada, é dizer que eu conhecer, adentrar um espaço de conhecimento e perceber que existiam outras representações do masculino, mexeu comigo. Se mexeu comigo, eu quero que mexa com os outros também. Eu quero expandir e eu quero trazer para os outros homens essas representações. Poder dizer para esses homens que existe uma maneira de se libertar desse espaço universalizado. E a arte é incrível. Vou querer ver esse documentário. Tem um que eu amo muito, que é o documentário Bichas. Tá no YouTube. Que fala mais de homens gays, mas que traz um pouco essa discussão da feminilidade. Desculpa. E poder dizer que... Esse documentário que o Vitor fez se chama Bichas também, e daí ele colocou o bi do Bichas entre parênteses, e foi também acho que uma continuação e pensar mais especificidades de homens bi, mas ele fala que foi, acho que um pouco inspirado nesse outro documentário também. Não, eles são maravilhosos, sim. E para mim a arte é isso. Para mim a arte faz com que a gente consiga sentir, com que a gente consiga enxergar o outro e trazer essa proximidade, quebrar um pouco essa universalidade. Então é sempre uma ótima maneira de adentrar uma conversa. Eu tinha levantado a mão. Eu penso bastante a questão da masculinidade, por exemplo. A minha área ela é da educação, né? Então eu estou me formando em pedagogia. E aí aqui tem a prof. Jéssica, que é lá do estágio que eu estou fazendo agora. E uma coisa que eu estava questionando bastante era que na sala do Meet, que a gente fazia a reunião das pessoas da escola, tinham aproximadamente 50 pessoas. 48 eram mulheres e tinha eu, que era o único estagiário em pedagogia, e tinha um outro homem que ele era o secretário. Então, desde sempre, assim, desde que eu entrei no curso, eu sempre me questionei onde as mulheres e os homens estavam, assim, num curso de pedagogia, educação infantil, anos iniciais. E o que eu percebo é que as mulheres, elas sempre estão numa posição de cuidado, Já os homens, eles sempre são direcionados para a gestão. E pensar nisso é pensar na questão da reunião, por exemplo. Eu era o único homem, além do Diego, que era o secretário, e ele estava em qual posição? Na secretaria. E provavelmente, assim, se a gente for fazer uma pesquisa, os homens eles vão estar em cargos mais superiores, como direção, por exemplo, ou sempre optando por anos iniciais e nunca educação infantil, porque a gente pega essa ideia de que os homens eles não podem cuidar de crianças, né? Então, esse é mais uma coisa para as mulheres, né? E aí, agora eu pesquiso sobre cultura visual, e o que eu mais vejo, assim, são a questão de gênero nos filmes, nas séries, nos jogos. As mulheres sempre são violentadas, as mulheres sempre são passivas, né? São sempre submissas. Então, a cultura visual, no geral, ela nos vende essa imagem, né? De que o homem, ele precisa ser agressivo, de que ele precisa ser o chefe da casa, de que ele não pode cuidar de uma criança. Então, é bem importante, assim, a gente analisar essas questões de gênero, né? Como essas masculinidades são produzidas através da cultura visual. Acho que essa é uma discussão bem relevante, assim. Fiquei pensando um pouco no TCC, que era da psicologia, que é uma área completamente dominada por mulheres. A maioria das minhas colegas foram mulheres. Quando eu fui conversar com um colega, disse, com desses homens que era meu colega, estava ali na graduação, e ele disse assim, eu entrei na psicologia, mas eu quero ir para pesquisa. Quando eu iniciei, eu nunca pensei que eu poderia ir para o consultório. Porque o que é pensado? O consultório
é o espaço do cuidado, é o espaço do acolhimento, é o espaço da sensibilidade. Um homem entra na psicologia, ele vai ser o cientista, ele vai ser o pesquisador, ele vai produzir o conhecimento, e as mulheres vão pegar esse conhecimento desse homem maravilhoso e vão aplicar no seu cotidiano. E ele descobriu que ele foi descobrindo, foi fazendo estágio e ele percebeu que ele poderia cuidar. Ele podia ocupar um outro jeito de exercer a masculinidade. E eu acho que é isso. Quando a gente pensa na educação, a gente também pensa que os homens também podem cuidar. Os homens não precisam gerir, eles não precisam ocupar esse espaço de poder. Inclusive, eu acho bem emblemático, assim, às vezes, por algumas escolas que eu transitei, sei lá, 90% são mulheres e a gestão é do homem. A gestão, eu pergunto, por que as mulheres não estão gerindo esse espaço? Por que é o homem que tem o espaço de poder? Por que o homem precisa ocupar esse espaço? E o que tiver é por causa do machismo. Porque a gente ocupa esses espaços que os homens são colocados como pensantes, como donos do conhecimento, e as mulheres não. Eu lembro de uma aula que eu tive, em que era um trabalho em grupo, só um pequeno recortezinho, e a gente estava trocando ideias, a gente tinha que montar uma intervenção, e uma colega minha, era eu, e acho que a maioria eram mulheres, sempre foi assim, e uma colega trouxe uma ideia maravilhosa, e as outras colegas tipo, passaram reto, assim, não escutaram. E daí eu prestei atenção, e eu já estava tentando pensar nas questões de gênero, e eu repliquei a mesma ideia que a minha colega disse. Eu disse, gente, o que vocês acham da gente fazer isso? E o meu grupo, nossa, que legal, que bacana, vamos fazer isso. E da gente, tipo, a colega trouxe isso. Só que eu, enquanto homem, trazer uma fala, teve um poder muito maior. E discutir masculinidade e dizer isso. Como é que a gente está olhando para esse poder? Como é que a gente está jogando? Como é que a gente está nos tirando também de espaço? Por que os homens têm que gerir? Por que as mulheres não estão ocupando esse espaço? Então, é entrar nessas discussões. Homem pode cuidar, mulher gere. É isso. Mas é poder criar essa representação para que esses espaços se flexibilizem cada vez mais. A Jéssica levantou a mão, depois a Miriam. Jéssica, pode fazer a pergunta. Tudo bem. Queria falar, assim, eu sou professora de educação infantil desde 2014. E poucas vezes eu tive colegas, né? Quando minha primeira escola, a creche da URGS, tinha 2 homens, eram professores de jardim. Na faculdade eu tive muito poucos colegas, eu tive um colega. E ali na Amor Perfeito, isso é que é na escola que a gente está trabalhando, né? Eu e o Lucas, esse é o meu ponto. Cada vez mais está tendo, assim, esses estudantes os estagiários, assim, cada vez mais tendo estudantes de pedagogia e cada vez mais na educação infantil. Isso é algo muito legal, assim, é um movimento que está acontecendo. A gente teve o Felipe, são poucos, né? São poucos, mas a gente vê entrando, né, na escola. Era algo que até pouco não se tinha. Até pouco a gente ouvia relatos, eu estou na escola desde 2016. Antes disso, assim, né, de colegas falando, uma vez a gente teve um colega, mas ele não ficava no berçário, porque Deus livre, o estagiário ficar no berçário trocando os bebês, credo, né, vai ter que mexer com a fralda. E era algo super, né, complicado, assim. Ano passado também teve o Felipe, ficava numa turma de jardim, assim, e uma das mães disse, né, a gente não gostaria que o prof ajudasse a menina no banheiro. Tudo isso foi conversado com a professora da turma. Eu disse, não, aqui na escola, né, ele é professor como todas as profs podem, né, e devem ajudar a criança, e orienta a menina que sim, o prof Felipe pode, né, ajudá-la, né, não pode, porque a mãe tinha muito medo, assim, provavelmente era uma pessoa que já foi abusada, aquela coisa, né, de ver o homem como um monstro, né, aquela questão toda que também faz, né, essa coisa do masculino, né, e daí, assim, a prof orientou ela que o prof poderia, assim, né,
que é o prof, ajudar. E foi ok, assim, daí a família, né, a mãe conversou com a menina, foi tudo bem, e né, os profs todos fazem todas as mesmas coisas que a gente, né, que as profs mulheres. Então, dá pra dizer, a gente tá bem feliz que o Lucas agora tá na nossa escola. Eu acho que essa mãe, ela tá dizendo de um medo que é real. Ela tá dizendo assim, homens, talvez a experiência dela com homens é homens violentos, homens machucam. E ela tentou proteger essa mãe, essa filha, essa criança. Mas nosso espaço é também dizer isso, assim, tá, existe um profissionalismo, existe um cuidado, existe uma atenção, e esse homem tá ali para cuidar. Esse homem tá ali para ocupar um outro jeito de pensar a masculinidade. Ele tá ocupando um outro lugar, que é o lugar do cuidado e não da violência. Eu acho que é isso que a gente quer. A gente quer que os homens possam cuidar. Somos pais, enfim, nós cuidamos constantemente, sejam de companheiras, de companheiros, de crianças, a gente está ocupando esse espaço de cuidado. E a gente também tem que aprender a cuidar. Com certeza, isso é muito importante, assim, e é importante que as famílias vejam cada vez mais homens dentro da escola de educação infantil também, né, e ocupando esse espaço junto com a gente, não só na gestão, né, como a nossa escola não é com as profs, as meninas. Obrigado pela fala, Jéssica. Agora eu vou a Miriam. Depois a gente vai se encaminhando para encerrar, que nosso tempo é curto, né? Pode falar, Miriam. Boa noite, Lucas. Boa noite, Cauê, a todos e todas, todes. Cauê, primeiro quero te parabenizar. Maravilhoso. Assim, olha, poderíamos ter muitas outras rodas contigo falando que tem sido de muito aprendizado, assim. E uma escuta, eu tenho tido atenta, assim, a toda a tua apresentação, e uma coisa que me chamou bastante atenção foi a parte onde tu apresentaste a caixa. E aí eu vou te fazer uma pergunta para me ajudar a pensar um pouco em relação à nossa atual vivência. Tu até falaste um pouco a respeito do que a gente está sofrendo e sendo ameaçado e violado, né, nesse atual governo. E dentro dessa perspectiva da tua caixa, eu queria te trazer a característica religiosa e militarista que a gente está vivenciando. E dentro dessa tua caixa, tu acredita que esses aspectos estejam reforçando essa caixa, ou tem trazido estereótipos ainda mais assustadores? Vou só tentar elucidar um pouco o que eu quero te passar. Por exemplo, além de ter o homem provedor, a mulher bela, recatada e do lar, ele agora está tendo, digamos assim, o aval religioso para andar armado e matar as pessoas em defesa, entre aspas, da família. Acho que vem aí a minha contribuição e, de certa forma, eu gostaria muito, em relação aos teus estudos, de te ouvir em relação a isso. Obrigada. Com certeza, assim, aquela caixa foi construída em 2016, ela é uma caixa bem pequena para todas as características e dessas transformações, assim, porque tem muitas outras formas de exercer essa masculinidade tão violenta que estão sendo colocadas em pauta. Em 2018, a gente adentrou num momento ainda mais trágico, ainda mais violento, que é uma pessoa que diz que tá aí para matar mesmo, tá aí para permite matar, não se preocupa com as pessoas, a gente tá vivendo isso de maneira assombrosa. Acho que não só a religião garante isso, acho que a política, a mídia, tem muitos outros meios que estão potencializando isso. E quando a gente tem representantes dizendo que pode matar, as pessoas vão matar. Esses homens vão se sentir autorizados. Eles já se sentiam autorizados antes, agora que tem a cabeça do governo, a pessoa que está ali, né, regendo nosso país, dizendo que pode andar com arma, eu acho que é
não sei, acho que temos 2 anos muito difíceis ainda pela frente. Só que é dizer que tem um lado deles, que estão dizendo que vão matar, e tem o nosso lado dizendo que eu não vou morrer. Ou eu vou resistir. Eu vou me impor, eu vou dizer que, bom, eu vou lutar. Porque é uma luta. Eu lembro de uma fala da Linda Quebrada, quando o governo assumiu. Ela disse assim, antes, não é como se a violência tivesse chegado agora, com essa cessão do poder. Ela disse que antes a violência ela sempre existiu, mas existiu para outros corpos marginalizados. E agora, o que nós mais, que ainda não ocupamos tanta marginalidade, a gente está sofrendo uma parte dessa violência que a população travesti sempre sofreu. Então, o que a gente está, talvez, precisando é entender que eu, enquanto gay branco, estou sentindo a violência, a travesti já sentiu há muito tempo, e eu tenho que me unir com as travestis, eu tenho que me unir com as pessoas trans, eu tenho que me unir com as pessoas negras, eu tenho que parar de olhar só para o meu umbigo. Eu tenho que entender que essa violência mata todo mundo. Talvez agora está sendo noticiado um pouco mais algumas mortes, mas elas nunca pararam de acontecer. Elas nunca pararam de existir. E é isso. Se eles estão matando, a gente vai ter que se unir para lutar juntos. Não sei se eu te respondi. Miriam? Então, gente... Sim, obrigada. Desculpa, é que a pessoa inteligente aqui estava mexendo no microfone, na parte da chamada ali, quase que eu caí, tá? Desculpa, mas respondeu sim, obrigada, Cauê. Então, gente, eu só queria fazer uma questão de que dia 5 do mês que vem a gente vai ter mais uma palestra com o tema Historicidade da Luta Feminista, com a Aline Vargas e Angelita de Freitas. Então vai ser no mesmo horário, das 5h30 às 7h, e vocês podem acompanhar pelo nosso Instagram, ou ir mandando mensagem para o pessoal aqui que faz parte do grupo, e aí eu espero que todos que participaram dessa possam participar da próxima também. E, enfim, a gente já está terminando, porque o tempo já excedeu, né, era até às 7h, mas essas questões continuam, né? Qualquer dúvida que tiverem, podem chamar o Cauê, ele disponibilizou aqui o e-mail dele, podem chamar a gente lá no Instagram também, que a gente vai fazer o possível para responder. E vamos tirar uma fotinho antes para postar lá no nosso Instagram. Isso mesmo. E eu acho que é importante a gente também dizer, né, que essas rodas são espaços formativos e que é um ponto e vírgula, né, porque a gente segue, como o Lucas bem assinalou, a gente segue nas próximas. Então, fiquem atentos e atentas para a gente poder seguir nesse diálogo bem bacana. E obrigada, viu, Cauê, foi bem joia. Muito bem. Valeu, pessoal, foi muito bom. Muito bom. Vamos lá, fotinho, então. Vamos lá, fotinho. 1, 2, foi. Tirar mais uma. Pronto. Então, obrigado, gente. Obrigado, Cauê. E nos vemos na próxima, então. Isso. Muito obrigado, Obrigada, gente. Tchau. Obrigada. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.